Amém. Davi, nós vamos usar a palavra de Deus na versão Almeida Corrigida e Fiel, e algumas outras aí que eu vou te orientando, amém? Transforme palavras vazias em colheitas. Vamos repetir e concentrar nesse título? Transforme palavras vazias em colheitas prazerosas. Quando eu fiquei apanhando muitos meses meditando nesse tema, porque já deu para fazer calo, a surra foi boa, e eu fiquei pensando sobre esse tema: que responsabilidade temos sobre nós mesmos? Transformar palavras vazias em colheitas prazerosas. Nunca as pessoas puderam falar tanto como agora, não é? Eu ainda sou do tempo que a gente queria falar, psh, cala a boca. Mas hoje as pessoas têm o direito, liberdade de expressão absoluta. Nunca as pessoas puderam falar tanto, opinar, contrapor, expor. Perdeu-se a responsabilidade com as palavras. Concorda comigo? Perdeu-se a responsabilidade com as palavras. Nós estamos vivendo lá no Salmo 12:4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Nós estamos aqui, nesse contexto, né? O mundo de hoje está nesse contexto. Então nós não podemos meditar nesse assunto sem antes nos lembrar do poder dessa palavra. Você acha que a palavra de Deus é poderosa? Não podemos nos concentrar nesse tema sem pensar no poder dessa palavra. Deuteronômio 32:47 já foi exposto aqui, já foi lido pelo pastor. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Repita comigo: ela é a minha vida. Aleluia. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir. Se a palavra de Deus é a sua vida, a minha, o quanto você deve valorizá-la? Se ela é a sua vida. Mas a palavra de Deus só é valorizada verdadeiramente por nós quando muda a nossa forma de pensar, de falar e de agir. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Amém, queridos? Então a vara de hoje, né? Vamos escolher uma de marmelo, de goiabeira, bem afiladinha, acertadinha, não é? A vara de hoje está lá em Tiago capítulo 3. Vamos abrir? Abra aí a Bíblia. Quando o Salmo 23 fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado faz o que comigo? Me consola. Sabe o que é vara? Palavra de Deus, né? Então vamos lá na vara de Tiago 3, de 1 a 10. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Misericórdia. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo,
como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Não é à toa que ela parece uma serpente. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Assente-se, querido. Toda casa, a sua casa é formada por ambientes, certo? Nós temos vários ambientes dentro de casa. Não estou falando só de cômodos. Eu estou falando de ambientes diferentes. Por exemplo, o seu sofá é um ambiente. Quando você olha para o seu sofá, vem na sua mente o quê? Ideia de férias. Você lembra logo de um pote de sorvete, de um cafezinho quentinho, enquanto você vê uma série, enquanto você vê um filme. O que te lembra o ambiente do sofá? O que te lembra o ambiente do seu quarto, quando você olha para a sua cama? Briga, discussão, um bom sexo, muito amor, muito beijo, muito abraço. Ou você lembra de desprezo, pouco caso, ronco muito alto, solidão. O seu banheiro, o vaso sanitário da sua casa é um ambiente. Você vai para lá fazer as suas necessidades e leva o seu celular, lá é um momento de privacidade. Toda vez que fecha aquela porta, você fala, ufa, agora eu vou olhar, agora eu vou ouvir aquele áudio que eu não quero que ninguém ouça, eu quero passar aquela mensagem que eu não quero que ninguém veja, eu tenho aqui uma privacidade, enfim. A sua geladeira é um ambiente. Se você está lutando com a alimentação para fazer uma dieta, esse ambiente da sua casa tem que ser bem organizado, senão você não vai conseguir. Quando você abre o ambiente, que é a geladeira, você dá de cara com um pudim saboroso, bolo de pote, não salada de pote, não é? Você dá de cara com uma Coca-Cola, com aquela sainha vermelha olhando para você e te acenando. E você toma mesmo, porque não dá conta. Aí depois chora, arrepende. Então esse ambiente da geladeira, ele precisa ser organizado na nossa vida. E nós somos a casa de quem? Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Deus mora em você, você é a casa dele. E como casa de Deus, tem muitos ambientes na sua vida para serem organizados. E nessa noite nós vamos organizar o pior ambiente da nossa casa, o mais difícil, o mais contaminado, pior que o banheiro, a nossa boca, a nossa língua. Quando eu era pequenininha, eu acho que não muitos aqui me acompanham, mas tinha um corinho tão bonitinho que cantava assim: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Vamos pensar um pouco nesse tema. Pensa nele. Transforme palavras vazias em colheitas prazerosas. Será que existem palavras vazias? Sim ou não? Sim, Beth?
Você está aí balançando a cabeça veementemente. Será que existem palavras vazias? Isto é, sem conteúdo significativo, um discurso sem substância, sem peso moral? Sim, existem. Mas, se a gente pudesse parar aqui agora, já seria o suficiente. Escuta isso. Não existem palavras sem efeito. Existem palavras vazias, mas nenhuma sem efeito. E esse é o nosso problema. Tudo o que falamos causa efeito. Tudo o que falamos causa efeito. Por quê? Porque dentro de cada palavra pronunciada por mim e por você, existe um tribunal. Já pensou nisso? Você sabia disso? Que tudo que sai da nossa boca tem um tribunal, tem um juízo. Mateus capítulo 12, 36 e 37, fala-nos desse juízo. Digo-vos que é de toda a palavra ociosa, frívola, preguiçosa, cheia de chocarrice, leviana, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Entende o tribunal que existe em tudo que dizemos? O juízo? Deus nos deu a capacidade de pensar e de falar. Capacidade de sermos os pensa e fala. Fala aí para você mesmo. Eu sou um pensa e fala. Antes do pecado, o homem pensava e falava conforme Deus. Mas o pecado abriu dois caminhos para os pensa e fala. Aqueles cuja língua é guiada pela natureza humana caída, colhendo dor, angústia, e os guiados pelo Espírito de Deus que colhem prazer. Aleluia. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a sua mão e testemunha para o mundo espiritual te ver. Aleluia. Então, queridos, nós que fomos comprados pelo Senhor Jesus, cremos nele, conhecemos ele, e mais o adoramos, e mais o respeitamos, e mais o tememos, e mais o amamos, e mais somos casa habitada pelo seu Espírito Santo. Então somos os pensa e fala, dirigidos pelos seus mandamentos, pelos seus juízos, pelos seus estatutos. Nós somos o corpo dele, com uma nova mente, a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16. Com uma nova língua, com uma nova fala, não vazia, mas capacitada pelo Espírito Santo para semeaduras que geram colheitas prazerosas. Glória a Deus. Nessa carta pastoral aqui do apóstolo do Tiago, do pastor Tiago, né, essas questões morais são abordadas. Eu gosto muito dessa carta. Então ele aborda aqui a identidade da língua e os pecados que ela comete, bem como as consequências. Nós lemos aqui o texto. E todos nós precisamos, irmãos, constantemente dessa conscientização aqui de Tiago, capítulo 3. Todos nós, eu e você. Nos versos 2, 3 e 4, Tiago traz contrastes interessantes. O controle de algo grande por algo pequeno. Freios pequenos colocados em cavalos. Você viu aqui que interessante esses contrastes? Lemes pequenos controlando grandes naus, navios, e a língua tão pequena, não é? Mas controlando todo o corpo. A língua tão pequena, mas quão grande é o seu poder. Quão grande é o seu poder. Então, Tiago identifica a língua não controlada por Deus e seu poder de destruição aqui nesse texto.
Ele vai mostrando que os pecados da língua são comuns a todos nós se não vigiarmos. É ou não é verdade? Ele diz que a língua é fogo, e um fogo infernal, é mundo de iniquidade. Tiago diz que a língua dos pensa e fala, apesar de contida pelos lábios e pelos dentes, é o mais incontrolável de todos os membros do nosso corpo. E a palavra de Deus diz que a língua se gaba de grandes coisas. Tiago fala aqui. O que a gente faz? A gente gosta de dar vazão ao orgulho, gaba-se de grandes coisas, gosta de mostrar a grandeza pessoal, a alta exaltação que resulta em grande malignidade. Ele diz também que a língua é como uma pequena fagulha que põe em chamas uma grande selva, mostrando com isso os efeitos malignos da língua e de longo alcance. Porque ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Na Revista e Corrigida fala isso. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana, os relacionamentos. E que, incendiada pelo inferno, ela começa a falar palavras iracundas. A língua inicia contendas, destrói amizades, destroça lares, instiga guerras. Tiago vai mostrando aqui que a língua, ela é capaz de amaldiçoar, profanar, caluniar, trazer discórdia, contenda a uma comunidade inteira. A língua traz divisão a uma igreja inteira, os boatos que vão e vêm, os comentários, as fofocas. A língua instiga a confusão, profere julgamentos falsos, mentiras. E aqui é terrível, porque a mentira, se nós falarmos não a verdade, mas falarmos mentiras, nós vamos nos transformando em mitômanos, com um distúrbio psicológico sério chamado mitomania, a mania de mentir. E esse ato que a língua nos faz, ela nos muda a paternidade. Ela tem o poder de mudar a sua paternidade, de filho de Deus para filho do diabo, o pai da mentira. Então, faz com que a língua controlada pela carne, faz com que algo absurdo e antinatural aconteça. Faz da nossa boca uma fonte que jorra água doce e água amarga. A língua faz com que a gente profira bênção e maldição. Olha, queridos, a seriedade disso para a nossa vida. A gente chega diante de Deus e canta, diante da face do Deus que é santo, 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 e nós cantamos, e nós o adoramos, mas bem diante da sua face, nós amaldiçoamos o próximo. Nós caluniamos, difamamos pessoas criadas à imagem de Deus, como diz aqui, Tiago 3:9. A mesma boca que adora é a mesma boca que fala mal, que fofoca, que calunia, que critica. E isso é o que, irmãos amados? Isso é hipocrisia, e Deus não tolera hipócritas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, na NVT, Davi diz algo interessante: livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Queridos, a gente no pastorado vê muito isso. Mexe com muita gente, lê o mundo, vê a situação. Muitos têm morrido em guerras, muitas pessoas têm morrido por armas, mas os que têm caído pela língua que corta como navalha são muito mais. Os que têm caído
por causa da língua que corta como navalha muita gente. Olha o que Salmo 52:2 na nova linguagem de hoje diz. Vamos lá, Davi? Salmo 52:2 na linguagem de hoje diz assim: você faz planos para acabar com os outros, a sua língua corta tanto como uma navalha afiada. Mas sabe o que é pior do que isso? Sabe o que é pior do que matar pessoas com a língua? Sabe o que é pior? Destruir, cortando como navalha afiada, profundamente rápido? É quando a nossa língua deveria pronunciar-se para o bem e ela mantém-se calada. Isso é terrível. Por isso que Provérbios 25:11 diz assim, como maçãs de ouro em bandejas de prata é a boa palavra dita a seu tempo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, entendeu por que o Espírito Santo pega pesado com a história da língua através do pastor Tiago aqui, com o uso da língua? Porque toda palavra que nossa língua profere está carregada de poder para matar ou dar vida, construir ou destruir, aproximar ou afastar, adoçar ou amargar, incentivar ou desanimar, atrair o bem ou o mal, o amor ou o ódio, sarar ou mutilar, trazendo colheitas de angústia ou de prazer, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso é o que vai ceifar. Gálatas 6:7. Então preste atenção nisso. Nossas palavras nunca serão neutras. Como diz o pastor, percebe? Entende? Nossas palavras nunca serão neutras, nem para nós, nem para quem nos ouve. Guarde isso. Como assim, pastora? Todo o bem que vem das palavras trará colheitas prazerosas primeiro para nós. Aleluia por isso. Toda palavra bondosa trará colheitas prazerosas primeiro para nós, depois que é para o outro. E todo o mal proferido pela nossa língua terá efeito primeiro em nós e depois no outro, aqui e na eternidade. Não pense que vai ficar só aqui, não é? Olha o tribunal, lembra dele. Provérbios 18:7 diz assim, a boca do insensato é a sua própria destruição. Olha a seriedade disso. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Quantas vezes, irmãos, nossas tagarelices, nossas palavras vazias podem ser repetidas para os outros e causar danos irreparáveis na vida das pessoas. Sabe? É muito sério isso. É muito sério isso. Coisas que dizemos sobre nosso irmão que não daremos conta de sustentarmos diante de Deus. Certo dia, um pastor que estava morrendo com câncer, alguém perguntou para ele assim, por que você está doente? Ele falou assim, porque eu falei do que eu não sabia e do que eu não devia. Foi a resposta dele. E a irmã que perguntou está sentada bem ali, olhando para mim. Eu escutei um pastor dando um testemunho, eu achei muito interessante. Não tive coragem de fazer aqui na igreja não, quem sabe um dia. Ele comprou um livro e colocou um livro lá com pautas para escrever nele e colocou assim na capa, livro de queixas sobre os irmãos da igreja. E colocou lá no escritório dele, no gabinete pastoral. Quando as pessoas chegavam lá para reclamar, para falar mal dos outros, para fofocar, ou para reclamar do irmão, para maldizer de liderança, enfim, aí ele falava assim, eu vou anotar aqui a sua queixa, a fim de deixar claro que você vai sustentar depois. E ele testemunha que esse livro foi aberto milhares de vezes, mas não tinha nada escrito nele.
Interessante. As nossas palavras são uma extensão do nosso coração. Por isso nosso coração deve ser nutrido com a palavra viva de Deus. Por isso que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia, glória a Deus. O melhor jeito de termos colheitas prazerosas é controlarmos o poder do que faz a língua funcionar. Se você quer colheitas prazerosas, você deve controlar aquilo que tem poder de fazer sua língua funcionar: o nosso coração. O nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. E como é que o nosso coração se enche? Ele se enche daquilo que pensamos. E o que pensamos vem daquilo que ouvimos. Tudo o que você ouve te modifica. Tudo, música do mundo, o modão, sertanejo, são verdadeiras relações sexuais cantadas. Tudo o que você ouve, todo podcast, tudo que você escuta na mídia, tudo que você ouve te modifica. As palavras que você ouve têm o poder de te matar ou de te dar vida. Vai entrar em você, tudo aquilo que você ouve entra em você, te influencia. Então o Espírito de Deus estava me dizendo para colocar isso aqui hoje, era 2:30 da manhã. Cuidado com o que você ouve e de quem ouve. Quem está ministrando na sua vida? Quem ministra na sua vida? Está ministrando na base do eu acho, eu penso. Isso que você está me falando, fulano, eu penso que você devia fazer assim, assim, assim. Ou está ministrando na sua vida com base na palavra eterna de Deus, dizendo: a palavra de Deus diz assim, assim, assim. A palavra viva de Deus pode te orientar aqui, desse jeito e desse jeito. Cuidado com quem você escuta, é a quem você escuta. E lembre-se, os nossos pensamentos não são livres. Você acha que você pode pensar o que você quiser? Não, querida, não. Crente fiel não pensa o que quer, pensa acessando as verdades da palavra de Deus. Entende isso? Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ah, pastora, talvez você esteja dizendo: ah, pastora, graças a Deus eu sou uma pessoa calada. É mesmo? Graças a Deus eu sou muito calado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficar em silêncio, mas nos seus pensamentos criticar as pessoas, então na verdade você está falando o tempo todo. Mas se você falar de manhã até a tarde, mas dizendo apenas o que edifica, apenas o que constrói, então você na verdade permaneceu em silêncio. Entendeu? A fala do coração aprova ou condena a fala ou o silêncio da sua boca. A nossa língua é o ambiente do corpo que mais exige cuidado, porque carrega juízo, carrega condenação ou absolvição, atrai alegria ou atrai angústia. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua faz o quê? Guarda a sua alma das angústias. Aleluia, oh glória a Deus. Quer não ficar angustiado? Então guarda a língua, não é? Por isso nós precisamos santificar esse ambiente físico chamado língua, criando um ambiente que glorifica
o nome do Senhor, que glorifica ao Senhor, um ambiente na nossa boca que seja como Deus, como Jesus. A Bíblia diz que na boca dele nunca se achou engano, 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O efeito que Jesus faz na história se deve às suas palavras. Entende? O efeito que Jesus Cristo faz na história provém da sua palavra, das suas palavras. Então, se quisermos transformar palavras vazias em colheitas prazerosas, devemos falar de modo claro, de modo proveitoso quando estivermos com a palavra. E o modo proveitoso é não temperarmos as nossas palavras com pimenta vermelha, que é o tom que a gente fala. Provérbios 12:18. As palavras do falador ferem como pontas de espada. Olha como é fiel essa palavra. Mas as palavras do sábio podem curar. As palavras do sábio é saúde. As palavras do sábio é medicina. Olha o poder que tem na nossa língua quando bem usada. Oh, queridos, a nossa língua foi feita para abençoar. Abençoar nossa família, abençoar pessoas, abençoar nossos irmãos em Cristo, verbalizando amor, melhorando as pessoas, construindo-as, trazendo cura, trazendo crescimento. E em nome de Jesus, eu profetizo aqui e agora, nós não vamos passar por essa vida ferindo os outros como navalha, ferindo os outros com a nossa língua, ora machucando uns, arranhando outros, ora matando mesmo. Em nome de Jesus, receba isso na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos dar às pessoas um endereço emocional para o qual voltar todos os dias. O que você acha se você não tivesse um teto para morar? Voltar para casa hoje, depois que terminasse esse culto, você tivesse que ficar na rua. Tem gente que não tem um endereço emocional para voltar. Tem uma casa, às vezes até chique, maravilhosa, mas não tem um endereço emocional para voltar. O que é isso, pastora? Um ombro que escuta, uma língua que abençoa, uma boca que compreende, uma boca que verbaliza amor, verbaliza valores na vida dessa pessoa, que torna a vida dela mais doce, mais fácil. Oh, queridos, as tempestades da vida não são ouvidas até que elas caiam. Então, não espere a morte para você falar, sabe? Sementes, não semeie somente na morte. Sementes que trazem colheitas prazerosas não vingam em defuntos. Entende isso? Não se vingam em ouvidos mortos. Fale para a pessoa o que você tem que falar enquanto ela vive, enquanto ela te escuta. Não faça homenagem póstumas. Crente não faz homenagem póstumas somente. Ele nutre, ele fala todo dia, ele levanta com a palavra de Deus. Aleluia. Semeie em vida, não só no aniversário, diga-se de passagem. E tem gente que nem no aniversário fala: não, isso é rasgação de seda. Não, isso é verbalização de amor, e você precisa disso para viver. Todos os dias semeie. A Bíblia diz em Provérbios 10:11. Olha isso, irmãos. A boca do justo é fonte de vida, é manancial de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Isso está na NVI, na versão NVI. Coloca para nós, Davi. Olha que coisa interessante. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Isso nos ensina que nossas palavras nos definem. Entende? As nossas palavras nos definem se somos justos ou ímpios. Nossas palavras definem nosso destino eterno.
onde você vai passar a eternidade. Sabia disso? Nossa, pastora, agora a senhora pegou pesado, porque a salvação é garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém tira, eu não perco de jeito nenhum. A sua língua pode te tirar o céu. Onde que está isso? Está em Salmo 15, 1, 2 e 3. Olha isso. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Olha a conversa. Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e quer de coração, faz o quê? Fala a verdade. Que mais? E não usa a língua para difamar, que nenhum mal se faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Meu Deus! Então a nossa língua pode nos mudar o destino eterno. Isso é perigoso. Lembra do que Tiago 3, no verso 6 diz? A nossa língua, nossas palavras contaminam o nosso corpo inteiro. E Provérbios 18, 21 confirma isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quem utiliza mal também vai comer do seu fruto. Você come. Você come. Somos nutridos com aquilo que falamos. Pense como ficará a sua nutrição se você diz palavras como estas: essa mágoa, essa traição, esse ódio vai me matar. Nunca vou ser feliz de novo. Jamais vou confiar nela e nele de novo. Nunca vou ser feliz. Nasci para ser infeliz. Nasci nessa vida para sofrer. Morro, mas não perdoo. A ansiedade me domina. Essa ferida vai sangrar para o resto da vida. Nunca vou superar essa perda. Nunca vou vencer esse luto. Tem muita gente que tem pavor de Satanás, dos demônios, da inveja. Tem gente que morre de medo de inveja, de gente invejoso. Mal olhado, olho gordo, olho magro, olho torto, tanta coisa. Porém, as pessoas deveriam temer muito mais o que sai das suas próprias bocas. Creia no que a palavra de Deus diz em Mateus 15, 18. O que sai da boca vem do... E é isso que... O mal que sai de dentro de você e de mim, da nossa boca, é o que mata a gente. Imagina você comendo essa lavoura. Eu conheci uma pastora que estava passando uma necessidade muito grande. Passava fome, o marido não dava muito certo no ministério, era pastor. E um dia ele chegou em casa, não tinha nada para comer. E ela falou: o que você trouxe para comer nessa casa hoje? Ele falou: nada. Ela falou: eu tenho fé em Deus, que os meus 4 filhos homens que eu tenho, serão tudo na vida, menos pastor. O que você acha que aconteceu? Nós éramos íntimos dessa família. Só nós enterramos 3 antes dos 40 anos. No alcoolismo, drogas, banditismo. Eles foram tudo na vida, menos pastor. Só um foi resgatado pela misericórdia de Deus, que ainda está vivo. O resto morreu. Por que essa mulher não voltou atrás? Por que ela não fez uma limpeza na sua boca? Por que ela não se arrependeu e disse: eu destruo tudo isso, eu tiro essa maldição de cima dos meus filhos, Senhor me perdoa, eu não queria ter dito isso.
Oh, irmãos, a nossa língua tem o poder de destruir, mas o contrário também é verdade. A nossa língua sabe construir e pode construir. O bem, a cura, a bênção, a libertação também saem de dentro de nós, também sai da nossa boca, também sai da nossa língua, e palavras dominadas pelo poder do Espírito Santo. Quando mudamos nossa linguagem para a linguagem de Deus, quando mudamos nossas palavras para as palavras de Deus, transformamos palavras vazias em colheitas prazerosas. Essa colheita prazerosa começa com a linguagem que abre as portas para a presença de Deus. E essa linguagem é a linguagem do louvor. É a linguagem do louvor. Não é louvar. Ó, quão cego eu andei e perdi. Não, é gratidão. É dar graças em tudo que você estiver passando. É louvar a Deus, bendizer a Deus na hora da angústia. No louvor produzido por nossa língua, quando a dificuldade vier. Porque é fácil louvarmos ao Senhor, a Deus, glorificá-lo quando tudo vai bem. O desafio vem quando a nossa fé é desafiada, irmãos. Quando sofremos perdas e não sabemos explicar o que aconteceu. Alguém pergunta: irmão, irmã, você estava em pecado, por que você passou por isso? Não, eu não estou em pecado, eu não entendo por que isso aconteceu. Não fiz nada de errado. É nessa hora que você tem que louvar. É nessa hora que o louvor é a chave. Louvá-lo em meio a esse desafio. É aí que a colheita prazerosa acontece. É na hora da dor que precisamos vigiar, para que as nossas bocas não venham a jorrar água doce e água amarga. Olha o que diz no Salmo 100, olha esse segredo. Salmo 100:4 diz: entrai por suas portas com ações de graça, olha a chave, e nos seus átrios com louvor. Eis a chave para entrar, querido, para vitória, para colheitas prazerosas. Está aí a chave, aleluia, glória a Deus. Eis a chave. Se eu e você, escuta, se eu e você entramos na presença de Deus com louvor, na presença de quem nós entramos quando reclamamos? Se nós entramos diante de Deus com louvor, com a reclamação a gente entra na presença de quem? Você está com medo de dizer, mas é verdade. No Salmo 100 diz isso. No Salmo 22:3 diz assim, principalmente na Bíblia Revista e Atualizada: Deus está entronizado nos louvores do seu povo. Tu és santo, entronizado. Onde que Deus está entronizado, igreja? Entre os louvores de Israel, entre os louvores do seu povo, em outra tradução diz. Então, quando nós louvamos, quando você louva na tribulação, você cria tronos. Quando nós louvamos, criamos tronos. Aleluia! Glória a Deus! Altares de adoração onde Deus habita. Se Deus é entronizado no louvor, quem você e eu entronizamos nas queixas, nas reclamações? Ah, pastora, misericórdia, são só queixas. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Maledicências entronizam Satanás. Foi por isso que Deus matou aquela geração no deserto. Você fica com dó daquele povo? Quando você lê que no deserto Deus matou uma geração inteira. Aí você fala: meu Deus, mas só porque eles reclamaram da água, só porque eles reclamaram que a água era amarga? Não, eles estavam entronizando Satanás. É por isso que eles foram destruídos. A nossa maledicência, Deus é entronizado no meio dos louvores. E nós entronizamos Satanás quando reclamamos, quando somos maledicentes.
E é por essa via da boca, da língua, que Satanás mata, rouba e destrói. Então nós temos que ficar temerosos quanto a isso. Temos que ter sim responsabilidade com essa fonte da língua. Dela deve jorrar somente o que edifica, o que encoraja. Efésios 4:29. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Oh, queridos, não podemos deixar que saia da nossa boca coisas mal cheirosas, palavras que cheiram mal. E se alguma coisa fedida sair da nossa boca, a gente deve se calar imediatamente, arrepender, pedir perdão e anular o que foi dito. Senhor, me perdoa, não queria ter falado isso, me lava com teu sangue, desfaz isso no mundo espiritual. Meu marido não é isso, meu casamento não é isso, minha família não é isso, este homem que está comigo não é isso, esse filho não é isso, esse emprego não é isso. Desfaz o que saiu da sua boca. A palavra de Deus falada por você com fé, cheia da autoridade do nome de Jesus, a quem você conhece, obedece, e debaixo da unção do Espírito Santo que domina toda a sua mente, te livrará da morte que a língua produziu, livrará das angústias da alma e da morte eterna da sua fé. Então as palavras de Deus, vivenciadas, repetidas por nossa língua, é que dá material para o Espírito Santo criar colheitas prazerosas. Entende isso? Use a sua boca e língua e colha vida, querido. Colha vida. Ordena a palavra de Deus sobre os seus problemas pessoais. Escolha textos bíblicos e ore textos bíblicos em cima dos seus problemas pessoais, sabe? Sobre esse desafio na sua família, sobre essa doença, sobre essas setas malignas, sobre esse espírito de perturbação, sobre esse espírito de desânimo, de apatia, de medo, sobre esta depressão, sobre essa ferida, sobre essa estrutura emocional machucada. Invoque a palavra de Deus sobre isso, cite a palavra de Deus, e ela tem poder de mudar essa situação. Aleluia! A palavra de Deus, ela é viva. Quando você fala a palavra, você faz com que a palavra dita, que é logos, passe a ser palavra dizente, rema, revelação de Deus, poder de Deus. Entende isso? A colheita será prazerosa. Use a sua boca e língua e colha vida. Ordene a palavra. Queridos, um grande exército se levantará nessa terra. Por quê? Porque nossa geração, essa geração sem Deus, ela é um vale de ossos secos, sequíssimos. Mas nós não fazemos parte disso. Nós somos os Ezequiéis de Deus, e nós vamos profetizar, e um grande exército vai se levantar e vai marchar nessa terra pela verdade do Evangelho, pela verdade de Jesus. Profetiza isso. Então nutra seu espírito e o espírito das pessoas com frases proféticas de vida, de fé. Faça o que 2 Coríntios 4:13, a partezinha A, manda. Eu criei, por isso que falei. Aleluia. Você crê na palavra? Então faça. Eu criei, por isso eu falei. E olha que colheita prazerosa vai ser na sua vida. Salmo 107, versículo 20. Eu quero que você se coloque de pé agora na presença do Senhor. Olha que colheita prazerosa. Vamos ler juntos? E enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aleluia! Você quer encarar esse compromisso com a língua? Santificação? O que o Senhor vai fazer aqui? Ele vai quebrar maldições aqui hoje.
Ele vai fechar coisas que estão abertas no mundo espiritual, que você falou há muitos anos e nem se lembra, mas Ele já trouxe aí a sua memória, e Ele vai quebrar isso, seja na vida do seu marido, na sua própria. Tem gente aqui travado: pastor, eu não consigo fazer nada. Toda vez que eu vou fazer uma coisa grande, uma coisa empreendedora, eu lembro do meu pai apontando o dedo para mim: você não vai dar em nada, você não dá conta, você não é competente. Eu lembro da minha esposa me amaldiçoando, eu lembro do meu marido me amaldiçoando. O Senhor vai te libertar nessa noite. O Senhor vai trazer um Espírito Santo de discernimento das situações na sua vida, e você vai compreender por que que isso não deslancha na sua vida. Se você quer receber o poder do Espírito Santo para domar a língua e ser perfeito diante de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. E eu sei que você quer. Deus vai fazer uma faxina na sua vida, na sua boca, na minha e na sua. Se você não vem, tudo bem, você se considera perfeito com a língua. Deus sabe de todas as coisas. Mas se você quer santificação, se você quer o poder da palavra de Deus para você profetizar em cima das suas feridas, e elas serem fechadas e curadas, e você banir o mal da sua casa, venha, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Se você tem alguma palavra para fechar no mundo espiritual, venha. Eu já dei esse testemunho aqui na igreja muitas vezes. Eu estava numa tribulação muito grande com um filho na adolescência, 14 anos. Respondia muito. E um dia eu chorando, falei: Deus, por que isso? Eu sou uma boa mãe, eu acho. O Espírito Santo falou assim: agora você é. Mas você lembra quando você tinha a idade dele? Como você falava? As suas palavras como eram duras com sua mãe? Falei: lembro. Ele falou: pois é. O espírito de rebelião que estava em você agora está nele, porque você nunca fechou isso aqui no mundo espiritual, está aberto. Então, se você tem uma praga na sua vida, se você tem uma palavra que sempre está voltando: fulano disse isso, fulano disse isso, venha, o Senhor vai te curar. Xarabaçu de canto.